Bem, bom, então já está gravando, né? Aí, como estava falando com vocês, né? Agora a gente vai fazer aqui uma questão antes de começar o conteúdo da aula hoje propriamente dito, que vai ser a aplicação das integrais duplas para o cálculo de áreas e volumes, né? de figuras geométricas. Né? Então, assim, não é muito diferente do a técnica, não, é só a questão mesmo de interpretar, né, as funções e e aplicar, né, no contexto do problema que a gente quer. Né? Então, antes de partir para esse conteúdo propriamente dito, vamos aqui ver a questão 1, né, da lista que eu deixei para vocês. Tá? Então, na questão 1, tem uma integral assim, ó, integral dupla, né? Integral dupla sobre uma função R, quer dizer, uma região R, sobre as variáveis x e y, né? Por isso os diferenciais dx e dy, e a função propriamente dito é 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Onde esse R que aparece aí é a região sombreada, região sombreada abaixo. Aí eu vou fazer aqui um desenho, o mesmo desenho que eu coloquei para vocês, né? Ou seja, primeiro eu vou começar pelo círculo. Quer dizer, era para ser um círculo, né? Aqui, que é mais ou menos o centro vai estar nessa parte. Então aqui x e y, né? As coordenadas x e y. E a região sombreada de que fala o problema, isso aqui é o segmento da reta y igual a x, né? E a região sombreada é essa região toda aqui, ó. Tá? Então, é claro, aí na lista o desenho está mais bem feito, né? Eu fiz no GeoGebra, ficou bem bonitinho tudo, mas aqui dá para entender. Né? Então, beleza. Como que a gente vai abordar esse problema, né? Existem várias maneiras da gente fazer esse cálculo. Né? Um que eu acho mais simples é de você olhar aqui, ó, essa região especificamente. Professor, Sim, tá gravando a aula? estou sim. Ah, tá, beleza. Então, essa região aqui que eu destaquei em vermelho. Né? Então vejam, isso aqui é um pedaço, né, dessa região circular. Qual é o ângulo formado aqui? Ó? Qual é esse ângulo θ formado aqui dentro? Vocês se arriscariam a 45 graus? 45 graus, porque a reta y igual a x, né? Então ela corta aqui formando um ângulo de 45 graus. Ou seja, esse ângulo, vou representar aqui dentro, esse ângulo aqui em radianos, que é o que nos interessa, é π sobre 4 radianos. Tá? Então, vejam que o restante da região sombreada é composta por mais 4 pedaços iguais a esse. Ó. A gente vai ter aqui mais uma fatia igual a essa aqui, aqui tem outra, né? E se você prolongar esse segmento da reta y igual a x para o terceiro quadrante, você vai ter mais outras duas aqui. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque uma abordagem que você pode seguir é calcular a integral sobre essa primeira região e multiplicar por 5, porque aí você vai ter toda a região estabelecida. Né? Outra abordagem também é você separar também duas regiões, né? Sendo uma região esse disco inferior aqui inteiro, né? E a outra região essa fatia aí com um ângulo de π sobre 4. Tá? Então fica aí a gosto do cliente, né? A abordagem que vai seguir.
para resolver esse problema. Tá? Então, a gente pode fazer dessa segunda maneira que eu me referi agora. Fazer aqui, ó, dividir essa região R em duas regiões, sendo uma essa região verde e outra essa região vermelha. Tá? Então vamos fazer assim. Eu prefiro essa abordagem porque aí você tem duas regiões diferentes, né? Então dá para poder explorar um pouco mais as características de como você monta o problema. Então, eu vou chamar essa região aqui, ó, aqui, vou chamar essa região aqui de R1, né? E essa região toda aqui embaixo eu vou chamar de R2. Tá? Então, de tal forma que a região R seja igual a R1 mais R2. Né? Ou seja, a gente vai calcular a integral desse problema, vai dividir essa integral em duas integrais, sobre a região R1 e sobre a região R2. Certo? Então, beleza, a estratégia foi estabelecida. Né? Agora vamos nos ocupar da função do problema propriamente dito, né? Essa função que aparece aqui. Tá? A gente viu na aula anterior sobre mudanças de variáveis, né, em integrais duplas. E vimos lá, inclusive, um exemplo sobre a mudança para coordenadas polares, que muitas vezes torna um problema aparentemente difícil em algo muito mais simples de resolver. Né? Então, basicamente no que consiste, só recapitulando, né? Você tem uma integral dupla, né, sobre uma região R de uma função que depende de depende de x e de y, né? Dx, dy. Você pode fazer uma mudança para coordenadas polares, então você vai calcular essa integral com uma função, vou colocar uma função g, né, que vai depender de r e de θ, né, e multiplicando pelo jacobiano da transformação, que é o r, dr, dθ. Tá? Então a gente transforma, vou tirar essa região R para não poluir, né? Mudança de coordenadas para coordenadas polares, né? Mudanças de variáveis, funciona dessa maneira. Tá? Então, coordenadas polares sempre vai ter, né, o jacobiano da transformação sempre vai ter esse fator R aparecendo aqui. Né? Então, vamos fazer assim. A integral dupla sobre a região R1, né, da nossa função dx, dy sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? E vamos fazer a mudança de coordenadas para coordenadas polares. Né? Ou seja, para isso, a gente vai chamar o x de r cosseno de θ e o y de r seno de θ. Né? Quando faz a mudança para coordenadas polares, é esse tipo de transformação que a gente está falando. Certo? Eu até enviei para vocês um vídeo um pouco mais antigo que eu fiz sobre todas essas mudanças, né, para coordenadas polares, cilíndricas e até esféricas, coisa que a gente só vai ver quando for falar de integrais triplas, né, no próximo bimestre. Tá? Então, se x é igual a r cosseno θ, x ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado θ. Né? E, da mesma maneira, y ao quadrado vai ser r ao quadrado seno ao quadrado θ. Tá? Ou seja, quando eu for fazer x ao quadrado mais y ao quadrado, né, isso vai... Por que eu estou falando de somar x ao quadrado com y ao quadrado? Porque aparece essa soma aqui no nosso problema. Tá? Foi por isso que eu elevei ao quadrado e é por isso que eu estou somando agora. Né? Então vamos ter r ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais r ao quadrado seno ao quadrado θ. Né? Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai colocar o r ao quadrado em evidência, né?
Colocando ele em evidência, vai sobrar dentro do parêntese o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tá? Aí eu pergunto a vocês, quanto dá isso aqui? Ó? Cosseno ao quadrado... Oi? 1, porque é a relação fundamental da trigonometria. Né? Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado pode ser chamado apenas de r ao quadrado, né? O que facilita muito a nossa vida. Tá? Ou seja, a integral sobre essa região R1, né, vai ser, no lugar do dx dy, a gente vai ter esse fator, né, r dr dθ. Então você vai colocar aqui, ó, r dr dθ. E no lugar de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ficar apenas 1 mais r ao quadrado. Né? Aí o problema fica bem mais simples, né, para a gente. Porque agora a gente precisa ver os intervalos de integração de acordo com a região 1. Né? Então, ó, vamos ter uma integral aqui. Outra integral, dá até um espaço aqui para colocar os intervalos. Né? De r dr sobre 1 mais r ao quadrado. E o dθ eu vou deixar ele aqui um pouco afastado, porque a ideia vai ser o quê? Vai ser a gente resolver a integral simples de dentro, né, essa integral que a gente já viu lá do cálculo 2, né? Primeiro, e depois com o resultado dela a gente vai integrar em relação a θ. Tá? Então, mas para isso a gente precisa dos intervalos de integração. Aí a gente vai olhar aqui para a região 1. Né? Em x, né, na variável x, aqui no eixo horizontal, essa região 1 está variando de que valor até qual valor? Né? A gente vê aqui, ó, vai de 0 a 2. E em y vai de 0 até 1. Porém, a gente não está trabalhando com x e y, a gente está com r e θ. Né? Então, vamos pensar nesses termos. O raio, né, que é esse comprimento aqui, ele está variando de que valor a que valor? E aí? Qual o comprimento desse raio? Desse raio R aqui? Ele não é o mesmo comprimento desse segmento aqui? É o mesmo comprimento. Né? Então ele vale 2. Né? Ou seja, está vindo da origem e até a borda vai ao encontro do número 2. Né? Então, em R está variando de 0 até 2. Né? E o ângulo θ está variando de qual ângulo a qual ângulo? Né? Tipo, Professor, oi. aí em cima no caso é y igual a z. Y igual a z? É o que está escrito lá na imagem. Atividade. Não, é y igual a x mesmo. Tá certo aqui. Deu um zoom aqui. Ah, Foi sim. mal. É porque ficou pequeno mesmo. Né? Na próxima eu vou aumentar essas imagens aí. Tá? Então é y igual a x. Né? O z ele nem está em consideração aqui. Se tivesse z aí estaria errado. A gente não teria nem como fazer. Então o r está variando de 0 até 2. E o ângulo θ está variando de qual ângulo a qual ângulo? E aí? Esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo aqui dentro. Né? Ele está variando de 0. A piso quadrado? Exatamente. Ele saiu aqui do 0, né? Do 0 e chegou até aqui. Né? Para chegar a isso, ele percorreu um total de π sobre 4 radianos. Né? Então, está variando de 0 a π sobre 4. Tá? A integral está montada, agora é só resolver. Né? Como eu disse, a gente vai primeiro resolver essa integral de dentro, né? E o resultado dela, a gente vai voltar aqui nesse mesmo problema e resolvê-la em relação a θ com esse novo intervalo de integração. Tá? Então, 0 a 2 de r dr sobre 1 mais r ao quadrado. Né? Ou melhor ainda, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira assim, r sobre 1 mais r ao quadrado dr. Né? Acho que sempre fica melhor desse jeito. Sugestões sobre como a gente poderia resolver isso daí? Alguma ideia?
Agora que a gente saiu do cálculo 4 e foi para o cálculo 2, né? As integrais simples mesmo, definidas em um determinado intervalo. Né? E agora? Como a gente pode resolver? Lembra sobre a técnica de substituição de variáveis lá nas integrais simples, que eu mencionei, acredito que foi na segunda aula, né, do curso? Para resolver, você faz assim, ó. Pega 1 mais o r ao quadrado e chama de outra variável, como por exemplo o z, né? O colega mencionou que viu um z lá, então vamos colocar o z aqui, né, em homenagem a essa quase aparição aí no problema. Né? Então, a gente vai e deriva dos dois lados. Né? Por exemplo, qual é a derivada de 1 mais r ao quadrado em relação a r? Quanto dá isso aí? Aqui, ó. A derivada de 1 mais r ao quadrado vai ser igual à derivada de z. Qual a derivada de 1 mais r ao quadrado? Derivada de 1 dá 0, derivada de r ao quadrado, 2r. Né? Então, como a gente está derivando em relação a r, escreve um dr aqui na frente. Né? Ou seja, colocando aqui em cima, como eu preciso de algo para substituir o dr, vamos fazer assim, ó, dr, né, isolando o dr, pega esse termo 2r que está multiplicando e passa ele dividindo. Né? Então a gente vai ter dz sobre 2r. Tá? Ou seja, deixa eu mudar aqui a página. A nossa integral então vai ser de 0 a 2 não, vamos deixar o intervalo para depois. Né? De r sobre z, né? Porque eu chamei 1 mais r ao quadrado de z, e no lugar do dr vamos colocar dz sobre 2r. Né? Aí ficou legal pra gente, né? Porque tá o r multiplicando em cima e o r multiplicando embaixo, a gente cancela. Né? Então isso aqui vai ficar a integral de dz sobre z. E esse termo 2 que aparece aqui, a gente mantém ele do lado de fora da integral, já que ele é uma constante multiplicando. Tá? Agora, precisamos analisar aqui o intervalo de integração quando a gente fez a mudança de variáveis. Né? Aí como é que fica esse intervalo de integração? Pensa bem, a gente tinha a função 1 mais r ao quadrado, estamos igualando isso a z. Né? Então, a gente tem aqui dois intervalos de integração, quando r é igual a 0, né? Que é o intervalo inferior, e quando r é igual a 2, que é o limite superior da integração. Tá? Quando r é igual a 0, a gente vem aqui nessa equação de cima, né, e substitui o r por 0. Aí vamos obter o z correspondente. Quando r é igual a 0, vai ter z é igual a 1. Tá? Porque 0 ao quadrado é 0. E quando r é igual a 2, a gente vai ter 2 ao quadrado é 4, mais 1 dá 5. Z igual a 5. Né? Então, o nosso intervalo de integração vai ficar, em vez de r igual a 0, vamos ter z igual a 1. Em vez de r igual a 2, vamos ter z igual a 5. Certo? Pronto, agora o problema está praticamente resolvido. Então, a integral de 1 a 5, né, claro, multiplicando pelo 1 sobre 2 aqui do lado de fora, de dz sobre z. Né? Isso aqui é a integral de uma função elementar. Quanto dá essa integral aqui? Ó? Integral de dz sobre z. Quanto dá? Ninguém lembra? Algum palpite? Z? Não. Não. Pode ficar chutando também não. É que eu... pronto. Isso aqui dá, ó, é integral, talvez aquela história, né? Se a gente mudar a letra aqui, talvez venha uma luz, né? A integral de dx sobre x, né? É logaritmo natural de x, né? Então, a gente já usou isso algumas vezes. Então, isso aqui vai dar o logaritmo natural
de z, né? Variando de 1 até 5, certo? Aí, vocês lembrem de uma propriedade que eu cheguei a mencionar, quando você tem assim, ó, colocar aqui b vezes logaritmo natural de a, né? Esse b que está multiplicando é uma propriedade dos logaritmos que vale, né? Esse b que está multiplicando vem aqui para cima como expoente. Então isso aqui vai ficar o logaritmo de a elevado a b, tá? Então uma propriedade dos logaritmos. Logo, esse 1 sobre 2 que está aqui multiplicando pode vir aqui para a potência do z, né? Como um expoente. Tá? Então, fazendo isso, a gente obtém o que? Ln de z elevado a 1 sobre 2. O z variando de 1 até 5. Né? Acontece que z elevado a meio é a raiz quadrada de z. Né? Então aqui, ó, Ln da raiz quadrada de z com z variando de 1 a 5. Né? Então, agora que temos um intervalo aqui bem delimitado, quanto vai dar isso aí? Ó? Vou colocar a igualdade. Né? O valor do logaritmo quando z é igual a 5, ou seja, logaritmo da raiz de 5, menos o valor dessa função aqui quando z é igual a 1. Então, o logaritmo natural da raiz quadrada de 1. Ou seja, Ln de raiz de 5 menos raiz de 1 é 1. Qual é o logaritmo de 1? E aí, gente, logaritmo de 1. Ou seja, essa base E tem que ser elevada a quanto para resultar em 1? Lembra que quando não tem nada escrito, a base é o número E. Né? Então, Ln de E é igual a quanto? Ou seja, o E tem que ser elevado a quanto para obter 1? Ao zero, né? Qualquer número elevado a zero dá 1, né? Exceto o zero, que aí no caso temos uma indeterminação. Então, o logaritmo de 1 na base E dá zero. Tá? Tem que revisar essas propriedades dos logaritmos. Portanto, a nossa resposta é logaritmo da raiz de 5. Né? Foi isso que a gente conseguiu na primeira integração aqui. Ó. Nessa primeira integral, ela vai dar quanto? Logaritmo da raiz de 5. Tá? Então, aí a gente volta no nosso problema, né? Que é esse daqui. Ó. Eu vou circular e colocar de novo. Voltando ao nosso problema, a gente viu que essa primeira integral resultou em logaritmo da raiz de 5. Tá? Então, a gente vai reescrever isso aqui, como já resolvemos a integral de dentro, agora temos que resolver a de fora. A integral de 0 a π sobre 4 do logaritmo da raiz de 5 dθ. Tá? Aí, como o logaritmo da raiz de 5 é uma constante, né, a gente pode tirar da integral. Né? Então, isso aqui vai resultar em logaritmo da raiz de 5, a integral de 0 a π sobre 4 de dθ. Né? Integral de dθ é o próprio θ, então a gente vai ter logaritmo da raiz de 5, né, de θ variando, multiplicado por θ, né, variando de 0 a π sobre 4. Né? Coloquei esse parênteses aqui só para não parecer que o θ está multiplicando pela raiz de 5. Né? Na verdade, eu vou colocar de outra maneira. Vou colocar assim, ó, o θ e o próprio logaritmo, né, da raiz de 5 entre parênteses. Tá? Para indicar que todo o logaritmo está multiplicando pelo θ e não só a raiz de 5. Certo? Então, o resultado disso é o quê? É quando essa função, o valor dessa função quando θ é igual a π sobre 4, menos o valor dessa função quando θ é igual a 0. Né? Então aqui vai ter o logaritmo da raiz de 5 em evidência. Né? Quando θ é igual a π sobre 4, vai ser π sobre 4 menos
logaritmo da raiz de 5 multiplicado por θ igual a zero, vai dar zero, né? Então, obviamente, esse termo aqui vai embora, né? Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. E o que vai sobrar vai ser apenas, por questão de estética, né, das equações, vou colocar esse π sobre 4 multiplicando aqui na frente, né? Multiplicado pela raiz, ou pelo logaritmo da raiz de 5. Certo? Então, isso daqui é o resultado da nossa integral sobre a região R1. Né? Agora, sobre a região R2, a gente vai fazer basicamente o mesmo cálculo, só que agora considerando a região, não a R1, mas essa R2, que é essa banda inteira. Aí no final a gente vai somar uma com a outra. Tá? Então é basicamente essa a estratégia. Vou até anotar aqui a estratégia que a gente está seguindo. É basicamente assim, ó. A integral dupla sobre a região R vai ser igual a integral dupla sobre a região R1 mais a integral dupla sobre a região R2. Né? É claro que tem as devidas funções aqui no meio, mas só estou especificando como que eu fiz a divisão dessas regiões e como que a gente vai proceder depois de encontrar cada uma delas. Né? Então, a integral dupla sobre a região R1 está encontrada. Ela está aqui. É π sobre 4 ln de raiz de 5. Agora precisamos calcular a integral dupla sobre a região R2. Né? Então, deixa eu ver aqui. Para organizar, vou escrever assim, para RU. Né? E agora, para R2. Até aí, tudo ok ou alguma dúvida? Vocês viram que é mais álgebra mesmo, assim, né? De muita manipulação e tal, mas a técnica em si ela é de fácil assimilação. O problema são as manipulações feitas durante esse processo e a recordação também de algumas propriedades relevantes, né? Aqui no caso, a gente trabalhou os logaritmos. Então, se você ainda tem dificuldade aí com os logaritmos, tudo é bom correr atrás desse sanar essa dificuldade. Né? Tá, agora para R2, então vamos calcular a integral dupla sobre a região R2 da função r dr dθ sobre 1 mais r ao quadrado. Tá? Porque todo esse tratamento que a gente fez aqui do início, ele vale para as duas regiões. Né? Então a gente pode usar a mesma função obtida. Né? Agora, isso daqui é uma integral dupla, né, sobre a região, então a gente tem que ver o intervalo de integração em cada uma dessas integrais aqui. Então, vamos ter aqui r dr sobre 1 mais r ao quadrado, e o dθ eu vou deixar ele aqui um pouquinho afastado, só para indicar que a gente vai resolver primeiro essa integral de dentro, né, e seguir o mesmo procedimento feito na integral anterior. Né, e com a resposta vamos integrar em relação a dθ. Né. Aí, vamos analisar. Né, o comprimento, qual é a variação de R, né, dentro dessa região R2 aqui. O R está variando entre que valores? E agora? O R aí ele funciona como um raio, né? Então o raio aqui nessa região R2 ele está variando de que valor? Aqui, por exemplo, ele ainda continua com o mesmo raio da região anterior. Ele vai da origem até a borda da circunferência, que vale 2. Né? Então o raio é o mesmo. Né? O valor de R é de 0 a 2. Né? 0 a 2. Aí por que eu estou colocando 0 a 2 aqui dentro? Né? Porque a gente vai integrar primeiro em relação a R. Né? Esse dr indica isso. Tá? É importante, muito importante vocês observarem esse detalhe. Né? Aí depois a gente vai integrar em relação a dθ. Aí você pergunta, professor, mas eu posso fazer de forma diferente? Pode, só que aí aqui dentro você vai ter que colocar o dθ, né, e integrar toda essa função em relação a θ primeiro. Tá? Então, vamos fazer desse jeito aqui, que já está no jeito certo, né? Assim
tá mais prático, por assim dizer. Certo? E o valor de θ? Θ está variando de que ângulo a que ângulo dentro dessa região 2? E agora? Nessa primeira região era só uma fatia variando de 0 a π sobre 4. Né? Agora o θ está variando aqui, ó, de um ângulo tal a um ângulo tal. Né? Quem é esse ângulo? De π a 2π? De π a 2π. Né? É isso mesmo. Então poderia até colocar também de 0 a π, né? Que não iria influenciar, porque essa região é a mesma aqui de cima, né? Então, mas enfim. Mas como você falou de π a 2π, vamos usar esse mesmo intervalo que não vai alterar o resultado final. Né? Então aqui ó, vai de π até o valor máximo 2π. Né? Agora é proceder aí com a mesma abordagem que a gente fez no exercício anterior. Vamos resolver primeiro a integral simples de 0 a 2 r dr sobre 1 mais r ao quadrado. Né? Aí isso aqui a gente já calculou, né? Ó, tá vendo? É o mesmo problema que a gente fez anteriormente. Né? E isso daqui resultou em quanto? Ó, depois de todas as substituições, tal, a gente chegou em logaritmo da raiz de 5. Né? Então vamos aproveitar esse resultado. Tudo isso aqui deu logaritmo da raiz de 5. Tá? Ou seja, toda essa integral aqui de dentro resultou em logaritmo da raiz de 5. Agora vamos ocupar da integral de fora. Né? Integral mais externa aí, que é de π até 2π, né? Do logaritmo da raiz de 5 de θ. Né? Ou seja, logaritmo da raiz de 5 multiplicado pela integral de π a 2π de θ. Né? Então, basicamente muito parecido com o que a gente fez aqui. Né? A gente vai ter assim, ó, o resultado. Logaritmo da raiz de 5 multiplicado por θ, quando θ varia de π até 2π. Ou seja, logaritmo da raiz de 5. Quando θ é igual a 2π, isso aqui vai dar 2π, menos essa função quando θ é igual a π, ou seja, logaritmo da raiz de 5. Quando θ é igual a π, aqui vai ser apenas π. Né? Subtraindo um do outro, a gente vai ter o quê? 2π menos π é π. Então vai dar π vezes logaritmo da raiz de 5. E essa é a resposta para a região R2. Né? Então tá vendo que a parte difícil mesmo foi na região R1, né? Que a gente consegue utilizar até mais da metade da fórmula aqui, né? Na resolução da região R2. Tá? Isso, é claro, né? Para a escolha que a gente fez aqui da maneira de se dividir a região. Né? Então com isso, o que a gente precisa, né, fazer? A integral, então, dessa função sobre a região R, ó, deixa eu colocar ela aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó, portanto, temos, né? Então a integral disso daqui sobre a região R vai ser igual a essa mesma integral, né, sobre a região R1 mais essa mesma integral sobre a região R2, né, assim como a gente fez lá em cima. Né? Acontece que sobre a região R1, qual foi o valor que a gente encontrou? Né? Aqui, ó, para a região R1, a gente encontrou o resultado final, π sobre 4 ln de 5, o ln de raiz de 5. Né? Então aqui ó, deu π sobre 4, o logaritmo da raiz de 5. E para a região R2, essa mesma integral resultou em, está aqui em cima, né? Esse valor que a gente encontrou, π logaritmo da raiz de 5. Né?
Portanto, somando esses dois resultados, né, que a gente precisa fazer o quê? Quanto é π sobre 4 mais π? 2π sobre 4. Fica... Não, dá isso não. Não? Não. Soma de frações. Aqui, ó. π sobre 4 mais π, né? A gente precisa igualar os denominadores, né? Então, multiplicando por 4 aqui embaixo e por 4 em cima, né, o que a gente vai ter? O denominador vai ser 4, π mais 4π, 5π. Então, o resultado, 5π sobre 4. Tá? Ou seja, resultado é 5π sobre 4 multiplicado pelo logaritmo da raiz de 5. E essa é a resposta. Bem simples, né? Ou não? Esse é por um dos caminhos, né? Como eu disse. Outra maneira seria, como eu falei, né? Você pegar essas 5 fatias, né, de π sobre 4, calcular, na verdade, apenas uma delas e multiplicar por 5, né? Porque essa região toda pode ser dividida em 5 fatias, né? E ver que vai dar certo, né, essa estratégia. Porque, olha só, essa região 1 que a gente calculou é de fato esse ângulo de π sobre 4, né? Então, e a gente encontrou que resultado? Ó, ln de raiz de 5. Né? Não. π sobre 4 ln de raiz de 5. Né? Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 5, vai dar 5π sobre 4 ln de raiz de 5, que é exatamente o resultado que a gente fez aqui, a gente obteve agora. Né? Então, enfim, fica aí ao critério de vocês escolher como dividir essa região. Beleza? Então, essa estratégia aqui de solução, ela pode ser aplicada de forma muito parecida aí nos outros problemas. Né? Só tem que pega lá a lista de novo, né? Tenta praticar, né? Ver essa forma de resolução e até mesmo encontrar o seu jeito de fazer as mesmas questões. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então nesse caso vamos seguir para o conteúdo, né, da aula de hoje. Eu vou deixar esse vídeo aqui separado do vídeo da aula propriamente dito, certo? Vou finalizar aqui.